por essa grande oportunidade de poder estar aqui novamente falando um pouquinho mais a respeito da dependência química e também de uma doença que atinge os familiares dos dependentes químicos. Não tem como falar da codependência sem antes falar também da dependência química. Sabemos que hoje é grande o número de pessoas tomadas pela dependência química. Sabemos que temos vários recursos de tratamento para o dependente químico, mas nem todos aderem ao tratamento. Mas eu não estou aqui hoje, não estou aqui hoje para falar especificamente da dependência química, embora, para falar da codependência, eu tenha que me referir também à dependência química, porque uma está ligada à outra. Sabemos que na pós-modernidade, muitas coisas mudaram dentro do âmbito familiar. Inversão de papéis, a falta, muitas vezes, da figura paterna como aquela que vem para direcionar, determinar, impor limites, normas e regras. Se a gente for pensar por esse ângulo, percebemos que hoje as famílias estão caminhando para o que nós chamamos de estrutura disfuncional. E dentro dessa disfuncionalidade, nós vemos a dependência química inserida no contexto. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, o indivíduo que busca sanar os seus traumas, os seus problemas, a sua dificuldade no enfrentamento da realidade, ir em busca das drogas para aliviar a dor emocional ou a dificuldade que ele tem para tratar de problemas que são muitas vezes gerados pela disfuncionalidade dentro do seu próprio lar. E falando dessa questão da disfuncionalidade, eu quero colocar aqui que quando você tem familiar, quando dentro da sua casa existe um familiar que desenvolveu a doença da dependência química, automaticamente vemos também dentro desta família o desenvolvimento da codependência. E é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar principalmente para as famílias dos dependentes químicos, que pouco conhecem a respeito da codependência. A codependência ela é desenvolvida através da doença do familiar dependente químico. A codependência não é uma doença, mas ela é um distúrbio emocional desenvolvido e mostrado através de questões comportamentais a partir do comportamento do familiar dependente químico. E é disso que eu quero falar hoje para vocês. Família, presta bastante atenção, porque eu tenho certeza que isso vai falar muito com você. E eu quero que você esteja bem atenta para que, se você
né? Você que está passando por esse problema dentro do seu lar, ou se você que conhece alguém que esteja passando por essa dificuldade, a partir dessa temática, desse tema, você possa buscar ajuda e também oferecer ajuda àqueles que estejam passando por essa problemática. Quando nós falamos da codependência, a figura que aqui se encontra demonstra um pouquinho do que é a codependência. Vemos uma mulher tentando salvar um homem que está à beira de um precipício com uma garrafa de álcool na mão. Na grande maioria das vezes é assim que o codependente se apresenta, como o salvador do dependente. E é por achar que vai salvá-lo que ela desenvolve a síndrome emocional e comportamental da codependência. Então, o que é codependência? Vamos ver o que é codependência? Como eu estava falando, é uma condição emocional, psicológica e comportamental que se desenvolve como resultado da prática e da exposição prolongada do indivíduo a regras opressivas que impedem a expressão direta de sentimentos e a discussão direta de problemas pessoais e interpessoais. O que isso quer dizer? Quer dizer que no âmbito familiar, quando você se depara com um familiar dependente químico, nós nos deparamos com uma série de problemas. O dependente químico, na grande maioria das vezes, ele tem um comportamento mais opressor. Até mesmo porque, na questão comportamental, ele busca oprimir, pressionar, manipular, mentir, para poder obter o objeto do seu desejo. Ou seja, as drogas. Quando o familiar se depara com esse comportamento, a primeira atitude dele é se encolher diante desse comportamento opressor e de repressão, e de manipulação, e de mentiras. E fica com medo de falar abertamente ou de ter um diálogo aberto, uma discussão franca, transparente com esse familiar. Então, o que acontece? Aí começa o desenvolvimento do que a gente coloca aqui, né, como uma condição emocional e psicológica e comportamental que vai levar o codependente a se recolher, a se acuar. Mas, ao mesmo tempo, num comportamento que ele acha que, ao ver o seu familiar nessa problemática, ele pode salvá-lo. Ele pode fazer por. Então, no lugar de pensar naquilo que ele está sentindo, naquele medo, naquela emoção e nos danos que estão sendo causados pelo dependente químico a ela, em termos psicológicos e emocionais, o primeiro pensamento vem: eu preciso fazer algo para tirar o meu familiar dessa condição que ele se encontra. Sem se perceber que, neste momento, ela está buscando salvá-lo de uma situação supostamente que ela julga ser uma situação perigosa, dramática, doentia. E o codependente vem para atuar dessa forma.
Então, primeiramente como salvador, que nós veremos mais adiante. Num segundo momento, como perseguidor, porque segundo o relato de vários dependentes químicos, né, e dentro até mesmo aqui da casa, da nossa comunidade de Volta à Vida, já tive a oportunidade, né, de ouvir de que o seu familiar, muitas vezes, desconfia desse dependente químico, mantém os cômodos da casa, determinados cômodos da casa, fechados para que ele não tenha acesso e não venha, né, pelo acesso, cometer pequenos delitos, até mesmo dentro do seu próprio lar, né, para a obtenção do seu objeto de desejo, que sejam as drogas. Então, ele passa do papel de salvador automaticamente para o papel de perseguidor, mantendo essa dinâmica de comportamento. Mas o comportamento opressor do dependente químico em cima desse familiar, e de repressão, e de mentiras, e de manipulações, faz com que ele mude rapidamente de um papel para o outro. Ou seja, no primeiro momento de salvador, em seguida de perseguidor, e logo após de vítima. Como se o dependente químico, seu familiar dependente químico, fosse o algoz de toda a história. E ele, então, passa a ser a vítima desse algoz. Mas quem é vítima nessa história toda? O dependente ou o codependente? Ou ambos? Existem culpados nessa história? O dependente químico utiliza muito desse argumento. Eu me tornei um dependente químico, eu busquei as drogas, porque dentro do meu lar, da minha família, no convívio com a minha família, né, num ambiente disfuncional, eu fui também oprimido, eu fui também agredido nas minhas emoções. E como eu não sei lidar com isso, eu fui buscar um meio que me possibilitasse, ou supostamente me possibilitasse, lidar com esse turbilhão de emoções que eu estava tendo naquele momento. Então, o dependente químico acusa, na grande maioria das vezes, a sua família, a culpa pelo desenvolvimento da sua dependência. Mas isso é real? Se a gente for falar da questão pós-modernidade, como eu falei no início, né, e da inversão de papéis dentro dessa família, e também da disfuncionalidade, podemos até vir a acreditar que isto seja um dos fatores para o desenvolvimento da dependência química. Mas não deixando de esquecer que também o comportamento do dependente químico é um dos fatores que levam os seus familiares à codependência. Só que o familiar adoece emocionalmente, psicologicamente, e tem que enfrentar isso, essa dor emocional, essa dor psicológica, sem nenhum tipo de droga que venha aliviar a realidade dos fatos. Contrário do dependente químico que faz uso das substâncias para o suposto alívio das dores emocionais.
Então, analisando por este ângulo, vamos ver lá. Temos aqui a figura, né, de um casal, onde vemos um repressor, uma pessoa que oprime, impedindo a outra, supostamente, de expressar abertamente seus sentimentos e de discutir com esta diretamente sobre os seus problemas pessoais e interpessoais. Vemos muito isso na dinâmica familiar de dependente químico com, muitas vezes, a sua esposa, sua namorada, sua noiva, sua companheira. Em termos de desconfiança, ciúmes, e até mesmo uma certa paranoia. Então, isto mostra claramente a dinâmica, tanto da dependência quanto da codependência. Continuando, comportamentos aprendidos de derrotas e defeitos que resultam numa diminuição da capacidade de iniciar relações afetivas ou participar delas. Essa derrota impede que o familiar de vocês se relacione diretamente e afetivamente com vocês. Porque o ambiente é tão opressor e tão repressor que, com isso, o familiar tende a se afastar afetivamente, tendo medo até mesmo de novos relacionamentos. Porque ele adoece emocionalmente, ele adoece psicologicamente. E todas as vezes em que passa pela mente a possibilidade de um novo relacionamento, a lembrança do antigo vem à tona. Será que eu não vou passar pela mesma situação que eu passei anteriormente? Será que esse novo companheiro não vai também me reprimir e me oprimir? Será que ele também não vai me levar novamente à doença emocional e psicológica? E aí ele se sente derrotado a iniciar um novo relacionamento e de uma forma mais saudável. E isso, às vezes, leva o codependente a buscar o mesmo tipo de relacionamento que ele havia tido anteriormente. O relacionamento patológico, doentio, onde, né, se completam no patológico, na doença. Então, dependente e codependente. Vamos ver à frente. Seguindo aqui. Codependência é uma doença mental? Não, não é uma doença mental. Ela não é classificada como uma doença. A dependência química, ela é classificada como uma doença? Sim, pela Organização Mundial da Saúde, a dependência química é uma doença. E hoje nós vemos muitos grupos de autoajuda colocando como sendo progressiva, incurável e potencialmente fatal. E isso tem sido muito evidente nos dias atuais, onde a gente tem percebido muitos dependentes químicos, né, chegando até o suicídio. Ou pelas insanidades cometidas por conta do desenvolvimento da dependência química, até a outras tragédias maiores. Por quê? Porque a dependência química leva o sujeito a cometer pequenos ou grandes delitos que muitas vezes resultam
na morte prematura desse indivíduo. Ou por uma overdose, né? Ou até mesmo pelos crimes cometidos para a obtenção do seu objeto de desejo. A codependência é uma doença mental? Não. Codependência não é uma doença mental. E não a desenvolvemos como se fosse uma doença. Codependência é um padrão de comportamento que aprendemos para nos proteger da sensação de estar fora de controle. O codependente diante do dependente pode chegar, sim, a um estágio de descontrole emocional. E na grande maioria das vezes, para se proteger desse descontrole emocional, ele acaba adoecendo emocionalmente. Eu estou falando adoecendo, mas aí eu digo, codependência não é uma doença? Não, não é uma doença. Mas, infelizmente, ele adoece emocionalmente e psicologicamente. E aí, sim, no emocional, no psicológico, esse sujeito passa a desenvolver alguns sintomas que são relativos à codependência. E estes sintomas é que precisam ser, né, tratados e também deve-se buscar a causa do desenvolvimento destes. O que está causando a ansiedade, a angústia, o medo, muitas vezes até o desespero, dores crônicas, doenças psicossomáticas, muitas vezes incuráveis, com as quais o codependente vai ter que conviver, além da dor emocional e psicológica, para o resto da vida. Então, ele acaba, a partir daí, aprendendo a se proteger dessa sensação de estar fora do controle. Automaticamente o corpo vai respondendo, né? Psicossomaticamente falando, como se fosse um alerta ou uma proteção para este sujeito que adoeceu emocionalmente e psicologicamente a partir da dependência química do seu familiar. Nós estamos falando aqui da dependência química, né? Porque a nossa casa atende pessoas que são portadores, né, dessa doença da chamada dependência química. Mas o codependente desenvolve essa problemática somente por estar num relacionamento com o dependente químico? É só no relacionamento com o dependente químico que se desenvolve a codependência? Codependência só ocorre com as mulheres? Não. Não ocorre só com as mulheres. Todos nós estamos sujeitos a desenvolver a codependência. Tanto os homens quanto as mulheres podem ser codependentes. Há uma crença de que apenas as mulheres estão sujeitas a sacrificar seu próprio bem-estar emocional para confortar os outros. Eu acho que tem um mito aí, né? Porque nós sempre colocamos as mulheres como sendo emocionais e os homens racionais. E por conta disso, a grande maioria acha que a codependência é mais desenvolvida pelas mulheres do que pelos homens. Mas hoje nós percebemos que a dependência química, ela não é desenvolvida somente pelos homens.
Ela é desenvolvida também pelas mulheres. E será que os familiares destas mulheres dependentes químicas também não se tornam codependentes delas? Os seus companheiros, seus maridos, seus filhos, seus pais? Então, a codependência, tanto o homem como a mulher está sujeita a. E vemos também, que há uma crença aí de que apenas as mulheres estão sujeitas a sacrificar seu próprio bem-estar emocional para confortar os outros. No entanto, apesar da aparência forte dos homens, eles também podem se tornar codependentes. Então, essa crença, esse mito, isso é um mito, né? Então, tanto homens como mulheres podem sim desenvolver a codependência. Até tem um filme dos anos 1992, se eu não estiver enganada, chamado Quando um Homem Ama uma Mulher, onde mostra claramente a codependência conjugal. Ele como codependente de uma mulher alcoólatra. Muito interessante o filme. Quem tiver oportunidade, assista, porque vai conseguir perceber claramente o desenvolvimento aí da codependência. Apenas pessoas frágeis tornam-se codependentes? Vamos ver? Todo tipo de pessoa pode ser codependente. Isso independe de seu intelecto, nível social ou força pessoal. Então, toda e qualquer pessoa pode sim desenvolver a codependência. Codependência só ocorre em pessoas que se relacionam com dependentes químicos? Estávamos falando disso anteriormente. Não. Não é só pelo relacionamento com o dependente químico. Pode ocorrer em pessoas que lidam com alcoólatras, dependentes químicos, compulsivos por jogos, alimentos, sexo. Hoje a gente vê muito, jogos nas maquininhas. Isso é muito citado até mesmo pelo dependente, Eu não sou dependente só das drogas. Eu sou dependente também de jogos. Eu não posso ver uma maquininha que eu quero estar lá, quero estar jogando, eu quero ganhar o que o jogo da maquininha me proporciona, dinheiro. Então a gente percebe que assim, que a dependência ela pode ser associada uma à outra. Então a codependência vai se desenvolver a partir daí também. Não só porque o familiar é dependente químico, mas porque talvez ele seja viciado em jogos. Porque talvez ele seja um compulsivo sexual. Porque talvez ele tenha uma disfunção aí, uma disfunção não, um distúrbio alimentar. E até mesmo aquelas pessoas que cuidam de pessoas com deficiência física, mental, também podem se tornar codependentes. Por quê? Porque o codependente, ele é viciado em cuidar do problema do outro. E esquece de cuidar de si mesmo. Tudo que ele faz é em função do cuidado para com o outro e não para consigo mesmo. Por isso ele adoece emocionalmente e psicologicamente. Porque ele deixa de cuidar das suas emoções, ele deixa de cuidar do seu psicológico, ele deixa de cuidar do seu físico, sempre em prol do outro. Profissionais da área da saúde também podem desenvolver a codependência. Assistentes sociais, psicólogos, médicos,
fisioterapeutas, profissionais que cuidam do outro. Nos hospitais, eu tive a grande oportunidade, em Curitiba, de trabalhar, né, num hospital psiquiátrico, e também tive a oportunidade de fazer a minha especialização em psicologia hospitalar, num hospital em Curitiba, onde nós debatíamos muito o tema cuidar de quem cuida, justamente por conta do desenvolvimento da codependência. Então, assim, a gente só não cuida de quem precisa, a gente tem que cuidar também daquele que está cuidando de quem precisa de cuidados. Então, nós falávamos muito da necessidade destes profissionais também estarem sendo cuidados, para não adoecerem nas suas emoções e no seu psicológico e também no seu físico. Então, é importante que estes também busquem cuidar de si. Não somente se doar ao outro, mas também doar-se a si mesmo. Muitas vezes o codependente pensa que é a melhor pessoa do mundo, que só ele é capaz de tirar o dependente químico ou o dependente de qualquer outro tipo de vício daquela situação. Só ele tem essa capacidade. O codependente pensa assim, como sendo ele o único capaz de tirar o dependente químico daquela situação. E interrompe suas atividades para atender normalmente o chamado deste. Então, o codependente vive em função do dependente químico ou daquele que tem, né, outros vícios. Ele vive em função deste sujeito. Ele abre mão de todos os seus afazeres e de todas as suas necessidades em prol do cuidado para com o outro. Fazem sempre mais do que os outros pedem. E habilidosamente antecipam seus desejos e abrem mão dos seus com extrema facilidade. Depois, ficam chateados quando os outros não correspondem da mesma forma. Ele espera que o outro corresponda, mas o outro não vai corresponder, porque ele é um dependente. Ele não vai cuidar do codependente. Mas o codependente cuida esperando ser cuidado. E isso não vai ocorrer. E é onde, emocionalmente, ele vai se sentir extremamente chateado. Porque a recíproca não vai ser verdadeira. E isso também faz com que ele adoeça emocionalmente e psicologicamente. Por quê? Porque ele espera do outro que o outro não tem a capacidade de dar. Vamos seguindo. Quadro caracterizado por um distúrbio mental acompanhado, como falei inicialmente, de ansiedade, angústia e uma compulsividade obsessiva em relação a tudo o que envolve a vida do dependente. O codependente vive em função do dependente. O codependente deixa de viver sua própria vida e passa a viver na dependência dos acontecimentos que ocorrem na vida do dependente químico. Ele abandona a sua própria vida. Ele deixa de fazer as coisas por si mesmo. Muitas vezes abre mão até do trabalho. Tem uma história que é contada por um médico cujo filho, dependente químico,
e que ele só foi se dar conta de que o filho estava envolvido com drogas quando este filho, junto com um outro colega, foi abordado por policiais. E na abordagem, no carro, foram encontrados foi encontrada uma quantidade muito grande de drogas. E estes, então, foram levados para a delegacia. E na delegacia foi feito contato com esse pai, e o pai, não acreditando que isso estava ocorrendo dentro da sua própria família e com o seu filho, se dirigiu até o local e lá pagou fiança, tirou o filho e acreditou na história que o filho estava contando de que a droga havia sido implantada, de que ele não era usuário, de que ele estava acompanhando apenas o amigo. Passado algum tempo, esse pai se deparou com o filho dependente químico, passando novamente por uma situação constrangedora. E o pai passou a viver em função desse filho, desmarcando consultas com seus pacientes, abrindo mão do seu trabalho, abrindo mão de estar muitas vezes até com as demais pessoas da família, para viver em função do filho, para salvar esse filho da dependência. E ele passou a ficar depressivo, angustiado, ansioso. E só depois de muito tempo é que ele foi perceber o quanto ele havia adoecido por conta dessa dinâmica de cuidar do outro e esquecer de si mesmo. Aí caracteriza-se a codependência. Então, o codependente deixa de viver sua própria vida e passa a viver na dependência dos acontecimentos que correm na vida do dependente químico. Os codependentes nunca sabem o que esperar. Constantemente são bombardeados com problemas, perdas e mudanças. Como viver com tudo isso? Problemas, perdas, mudanças. Quantas vezes tem que abandonar a sua própria casa, o bairro onde viveu por anos, para alugar numa outra cidade, uma outra casa, na tentativa de tirar o seu familiar dependente químico do ambiente que supostamente é de risco e vulnerabilidade para este, em prol da chamada ou do chamado salvar. Muda todo um contexto de vida em prol de uma única pessoa. Esquecendo-se que, naquele momento, o que deveria prevalecer é: aqui eu formei a minha vida, aqui eu me criei, aqui eu desenvolvi toda a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, as minhas amizades, o meu círculo social. O que deveria ocorrer? Não sou eu o problema. Não sou eu que tenho a problemática da dependência. Quem tem a problemática da dependência é você, meu familiar. Se alguém tem que se mudar, esse alguém não sou eu. Mas o codependente não consegue fazer isso. O codependente vai, até mesmo antes de conversar com seu familiar, que muitas vezes até está em tratamento, ele já vai organizando todas as coisas sem sequer perguntar para este, sem sequer dialogar ou trocar uma ideia em relação a isso.
Então, ele antecipa as coisas. Sempre na busca do salvar o outro. Então, familiar, você que tem esse tipo de comportamento, presta atenção no que você está fazendo consigo mesmo. Presta atenção se você está deixando de olhar para você, em prol somente do outro. Você precisa ter esse olhar diferenciado para si mesmo. Você precisa perceber que, nesse momento, você também está precisando de ajuda. Não é só seu familiar. Você que tem um familiar que está passando por um tratamento da dependência química, não esqueça que esse familiar ele vai concluir o seu tratamento e vai voltar para casa. Mas como que ele vai voltar para casa após um período de tratamento que pode ser de 3 meses, 6 meses, 9 meses ou até mesmo 1 ano? E vai se manter bem, encontrando um lar onde a família ainda não se tratou. A família ainda não buscou por ajuda. A família não se deu conta de que também está doente. E de que também precisa se tratar para manter esse espaço, essa família, de uma forma mais funcional, mais adequada, saudável. Se o seu familiar, após esse período de tratamento, sair e você continuar com o mesmo comportamento da codependência, infelizmente, o seu familiar vai usar isso a seu favor, porque ele vai encontrar nisso uma justificativa para a volta ao uso das drogas. E o culpado vai ser sempre você, e não ele. Família, busca ajuda, busca o tratamento, busca conhecer um pouco mais sobre essa temática, para que você, no momento em que o seu familiar estiver saindo do tratamento da dependência química, você possa recebê-lo num lar mais funcional e saudável, para que não se torne novamente um círculo vicioso de dependência e codependência. Para que juntos vocês possam caminhar para uma vida mais saudável. Para que juntos vocês possam encontrar a porta de saída da dependência e da codependência. Não hesite em buscar ajuda. Existem muitos meios para os quais você, dos quais você pode estar se beneficiando em prol do seu próprio tratamento. E é o que a gente vai estar vendo a seguir através dessa palestra de hoje. Erram pensando que estão fazendo aquilo que julgam ser certo. Codependente. Eu sei que na grande maioria das vezes você age pensando que o teu agir é o mais correto para salvar o seu familiar dependente químico. Mas na codependência você não percebe que na grande maioria das vezes a forma como você está agindo e que você considera como certa, que você julga como certa, ela não é certa. Por quê? Porque o seu familiar ele vai utilizar disso como um meio para a volta ao uso das drogas. Ele vai te culpar. E vai se utilizar desse recurso para continuar mantendo a sua doença ativa. Cuidado. Presta atenção. Busca ajuda. Se enganam com manobras de facilitação, minimizando, controlando, protegendo
assumindo responsabilidades e compactuando com o dependente químico. Presta atenção. Você que está me assistindo, você que está vendo este vídeo. Isto aqui é extremamente importante para que você tome consciência da necessidade de você buscar ajuda e para você sair da codependência do seu familiar dependente químico. Facilitar, minimizar, controlar, proteger e assumir responsabilidades e compactuar com o seu familiar dependente químico não vai ajudá-lo. Muito pelo contrário, vai fazer com que ele continue ativo e alimentando sua doença, chamada dependência química. Porque ele vai usar de tudo isso aqui para justificar ou continuar justificando o seu uso. Nós vamos falar um pouquinho também dessa questão da facilitação. A natureza da síndrome da codependência fala de pessoas que, pessoa que tem a vida fora de controle por viver uma relação disfuncional com um dependente. Coisa que eu já venho falando desde o início da palestra. Síndrome definível e previsível, crônica, progressiva e tratável. Presta atenção nesta palavra, tratável. Você precisa também de tratamento. Não é só o seu familiar que se encontra hoje aqui na comunidade terapêutica de Volta à Vida. Familiar, você também precisa se conscientizar da necessidade de se tratar. Para que, no momento em que o teu familiar sair, após conclusão do tratamento, ele não venha se utilizar da sua codependência para justificar a continuidade do uso de drogas. Tratável. A codependência tem tratamento. A dependência química tem tratamento. Não pense que é só o seu familiar dependente químico que precisa se tratar. Você precisa também. Não existe em buscar ajuda. Se você quer o seu familiar dependente químico livre das drogas, se trata também. Codependência, dificuldade em saber quando ajudar e quando deixar de ajudar. Sentimentos conflitantes de medo e culpa. Faço ou não faço? Acolho ou não acolho? Abraço ou não abraço? Dou ou não dou? Falo ou deixo de falar? O medo e a culpa estão muito presentes nesse momento. Codependente se torna escravo do dependente. Presta atenção no que eu estou falando para você, família que me assiste. Codependente se torna escravo do dependente. Você, por querer ajudar demais, além de esquecer de si mesmo, ainda continua mantendo o seu dependente na doença ativa. Tudo que o dependente faz de errado afeta o codependente. O dependente químico adoece, o codependente adoece. O dependente químico cai, o codependente cai. O dependente químico emocionalmente doente
codependente, emocionalmente doente. Dependente químico, psicologicamente doente, codependente, psicologicamente doente. Um afeta o outro. Por isso, eu sempre coloco aqui para os residentes da casa de volta à vida, pacientes que estão em tratamento. Você está em tratamento. A sua família não está. Você, hoje, está cuidando de você. A sua família ainda não se atentou para a necessidade também de se tratar e de se cuidar. Mas você pode. Você que está tomando conhecimento hoje dessa problemática, orienta seu familiar a buscar ajuda também. Para que vocês não caiam nas armadilhas novamente da adicção ativa. Ajudem seus familiares a buscarem ajuda. Oriente-os a sair da codependência de vocês. Muitas vezes, para o dependente químico, é muito cômodo manter o seu familiar na codependência. Porque é aí que ele justifica a sua volta ao uso das drogas. É aí que ele justifica, né, a satisfação do seu desejo e das suas vontades. Mas não esqueça que o prejuízo é para ambas as partes. É para você, dependente químico, em tratamento, e também para sua família. Você quer continuar perdendo? Mantenha-se na dependência. E com ela, continue mantendo a sua família codependente de você. Mas se você quiser vencer, saia da dependência e ajude a sua família a sair da sua codependência. O tratamento não é só para você. O tratamento também é para a sua família. Família, o tratamento não é só para o seu familiar dependente químico. É para você também. Ansiedade, angústia, culpa e raiva são sentimentos frequentemente presentes na vida do codependente. Você pode sair disso. Você pode tratar de tudo isso. Busca ajuda. Tem profissionais especializados. Tem grupos de autoajuda. Tem pastores, igrejas que hoje já tem grupos que proporcionam ajuda nesse sentido. Recursos não faltam. Não deixe que a falta de vontade em se tratar faça com que você não busque por estes recursos para sair da codependência do seu familiar dependente químico. O sofrimento é conjunto. Sofre o dependente e sofre o codependente. Sofre o codependente e sofre o dependente. É conjunto. E aí, o codependente sofre, mas sem o prazer efêmero da droga. O dependente químico se anestesia no uso das drogas. E o codependente? Fica uma pergunta para você aí. Neste relacionamento de dependente, codependente, codependente, dependente, presta atenção nas perguntas que eu vou te fazer, familiar. Se você responder sim, para a maioria delas, existem muitas outras para se chegar à admissão de que você é um codependente. Mas se você responder sim, para apenas estas, você já pode se considerar um codependente. Coloco no centro da minha vida
Isto é, vivo muito em função dele? Sim ou não? Quando me comunico com ele, meço palavras? Isto é, vivo pisando em ovos? Presta atenção nas perguntas. Sim ou não? Sinto medo de dizer o que realmente penso e sinto? Porque imagino que a reação dele será agressiva? Sim ou não? Responde aí, familiar. Tomo decisões que me desagradam? Por exemplo, deixo de fazer coisas que gostaria só para não desagradar e para evitar conflitos com ele? Sim ou não? Continuei por um tempo excessivo, tolerando abusos ou agressões, para não ser rejeitado ou perdê-lo? Sim ou não? Para melhorar este relacionamento, tento mudá-lo através de conselhos, coações, ameaças, manipulações, tentando assegurar que as coisas acontecem da maneira que acho correta? Sim ou não? Em geral, tendo a cuidar mais dele ou de outras pessoas do que do meu próprio bem-estar? Sim ou não? Às vezes, você se doa tanto para os outros e percebe que a pessoa que mais precisa de ti é você mesmo. Codependente, você precisa de você. Não são os outros. Seu familiar está em tratamento. Agora é o momento de você cuidar de você. Enquanto o dependente é viciado na droga, o codependente é viciado nos problemas do dependente. E isso é forte. Porque você vai estar sempre em função dele, dos problemas dele. E nunca vai conseguir olhar para si mesmo. E aí você passa a, sou tão você, que já estou sentindo falta de mim mesma. Você está sentindo falta de você? Se pergunta aí. Você está sentindo falta de você mesmo? Familiar, essa pergunta é para você que está me assistindo. Para você codependente. Você é tão seu familiar dependente que você já está sentindo falta de você mesma? Presta atenção nisso. Facilitação. Atitude tomada que irá colaborar com a continuação da dependência química. Já falamos disso anteriormente.
Atitudes de facilitação. Quais são as atitudes de facilitação? Minimizar, a gente já falou. Controlar. Proteger. Assumir responsabilidade. Você não tem que assumir nada. Delega a responsabilidade para o dependente químico. Ele não é culpado por ter desenvolvido a doença chamada dependência química. Mas não esqueça que ele é totalmente responsável pela recuperação. Não se responsabilize por coisas que não são suas. Deixe que ele se responsabilize pelas suas próprias coisas. Deixe ele se tratar e se trata também. Compactuar, não compactue com o seu familiar dependente químico. O que é compactuar? Recebeu uma ligação do seu familiar, onde ele faz 1000 exigências a você, e ainda fala para você, se você não trouxer ou se você não fizer, eu vou embora. Não compactue com isso. Essa fala só demonstra o quão doente ainda seu familiar se encontra. E se você compactuar, você não vai estar ajudando em nada, e muito menos ajudando a si mesma. Porque aí você continua alimentando a doença do seu familiar e a sua doença. Presta atenção, não compactue com o seu familiar dependente químico em tratamento. Você acha que o seu familiar que passou 5, 10, 15, 20, 30 anos na dependência química vai sair com 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 1 ano de tratamento curado? Dependência química não tem cura, tem tratamento. E o tratamento é para o resto da sua vida. Se você continuar compactuando com ele, não vai haver tratamento. Você simplesmente vai continuar mantendo o seu familiar na doença. Presta atenção nisso, família. Você vai continuar mantendo o seu familiar na doença e vai também continuar doente. Não compactue com o seu familiar. Não assuma responsabilidade que não é sua. Delegue a ele. Deixe ele crescer, amadurecer. Não o proteja. Se ele estiver em tratamento, ele vai aprender a se autoproteger. Não controle. Se ele sair depois do tratamento e quiser ir na esquina para comprar um pão, e você ficar pensando que ele tem que ir, mas ir acompanhado, isso é controle. Se você pegar o celular dele para ver com quem ele fala, que horas, para onde ligou, para quem ligou, a que horas ligou, isso é controle. Isso não ajuda. Ajuda diálogo aberto, transparente, sincero, honesto. Isso ajuda. E tratamento. Ambos em tratamento. Isso ajuda. Não minimize o problema do seu familiar. Quando ele falar para você
numa visita, ou até mesmo através de uma ligação, que com 3 meses ele está pronto para ir embora, depois de 15, 20, 30 anos de adicção ativa, desconfie. Não aceite. Não ache que porque ele, fisicamente aparente, ele está bem, ele está mais gordo, está menos abatido, menos emagrecido. Não ache que ele esteja pronto. A aparência engana. A doença é muito além disso. Não se iluda com a aparência física. E nem com palavras doces. Se tem um familiar dependente química, a dependência química leva o seu familiar a mentir, manipular, enganar. Presta atenção, família. Não minimize o problema, ele é enorme. Ele é crônico. Seu familiar precisa de tratamento. Nos ajude a tratar do seu familiar. Não passe a mão na cabeça do seu familiar. Desconfie quando ele fala da comunidade na qual ele está se tratando. Desconfie quando ele reclama da comida, do colega, dos afazeres que ele tem dentro da comunidade, da sua falta de atenção para com ele. Desconfie. Converse abertamente com ele. E se as dúvidas ainda permanecerem, tem profissionais especializados dentro da comunidade para te ajudar a entender o que está se passando com este familiar. Os profissionais vão te falar exatamente o que está acontecendo e vão falar do comportamento real deste seu familiar aqui na comunidade. Porque ele está sendo acompanhado. Não minimize problemas. Diálogo aberto, honesto, transparente. Tratamento. A codependência é classificada em 5 fases. Negação, depressão, negociação ou barganha, raiva, aceitação. Vamos lá. O codependente passa essas fases de negação, depressão, negociação, raiva, tudo ao mesmo tempo. Em um mesmo dia você pode estar rodando a sua cabeça, girando, passando da depressão para a raiva. É uma verdadeira paranoia. Pode ter certeza disso. Negocia com Deus, culpa tudo e a todos. Toda atitude que o codependente toma, acompanhada de sentimento de culpa, com certeza será uma atitude de facilitação. Cuidado com a facilitação codependente. O codependente exerce o papel de salvador da pátria. É chamada de salvador da pátria aquela pessoa que acha que só ela tem condições de ajudar a resolver determinado problema. Esse é o salvador da pátria. E aí está a codependência. Porque o codependente acha que só ele é capaz de resolver o problema do seu familiar dependente químico. E aí vai empurrando. Vai fazendo o maior esforço para que tudo saia, né,
da melhor forma possível. Cuidado. O codependente sempre acha que quem tem que mudar é o dependente e não ele. Os dois têm que mudar. Porque senão um fica complementando a doença do outro. E esse relacionamento é patológico. Ele não é saudável. Na dinâmica do relacionamento familiar, as coisas funcionam em independência. Que é o que a gente vem falando desde o início da palestra. Cuidado. Todos necessitam de mudanças, todos necessitam de ajuda. Alguns com mais necessidade que outros. Muitas famílias devem estar me ouvindo nesse momento, e algumas, pela negação da doença, vão dizer: mas eu não tenho esse problema. Eu não preciso de tratamento. Eu não preciso buscar autoajuda nenhuma. Não preciso de profissional, não estou louca. Né? Mas todos precisam sim de tratamento, todos precisam de ajuda. Em maior ou menor grau, mas precisam. Os objetivos do programa de tratamento da codependência são: terminar com as atitudes de facilitação, fornecer conhecimento sobre a dependência química e prevenir recaídas à facilitação. É errado querer ajudar quando a ajuda é levada a extremo, de maneira compulsiva e de modo a piorar o problema. Já falamos disso também, no início aí da palestra. Perpetua a dependência. Mantém a irresponsabilidade do dependente. Então, é errado querer ajudar quando a ajuda é levada a extremo de maneira compulsiva e de modo a piorar o problema. Quando perpetua a dependência e quando mantém a irresponsabilidade do dependente. Um bom terapeuta poderá ser de ajuda fundamental. O papel da igreja, uma igreja que seja verdadeiramente terapêutica, poderá ser um instrumento de cura no processo de restauração da família. Por quê? Porque o dependente ou o codependente, adoecem espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Por isso é importante, por isso que a igreja, uma igreja verdadeiramente terapêutica, tem papel fundamental nesse processo. Busque. No caminhar da codependência, é preciso chegar à fase de aceitação. Em primeiro lugar, é necessário aceitar a si mesmo. Codependente, se aceita. Perceba a sua problemática. Busca ajuda. Aceitar as falhas, dúvidas e a falta de autoestima. Codependente tem uma autoestima muito baixa. Precisa reconhecer isso. Tem que passar pelo processo do perdão ou o processo da cura. Tudo isso não é muito confortável, dói, machuca, mas é necessário. Codependentes são oprimidos, deprimidos e reprimidos. Passam a vida tentando ajudar os outros emocionalmente, mas não sabem o que fazer para consertar a própria vida. Pensa nisso, família. Eu estou falando para você que tem seu familiar hoje em tratamento da dependência química. Você precisa aprender a cuidar de si mesma.
Porque o seu familiar já está sendo cuidado. E você? Você está se cuidando? A dor emocional dói, e dói muito. A raiva pode evoluir para um sentimento de ressentimento e amargura. Eu tenho certeza que você, codependente, está se identificando com tudo que eu estou falando. A tristeza pode transformar-se em depressão. Os codependentes devem passar por acompanhamento profissional, já falei sobre isso também. Profissional experiente, devem ser restaurados em todos os aspectos de sua saúde, seja orgânica, psíquica e espiritual, em todos os aspectos. Ao mesmo tempo que o dependente químico está passando por um processo de recuperação, o codependente também deve ser beneficiado por um processo semelhante. Já falei a respeito também. E aqui está o triângulo desse drama que passa a ser de ódio. Falei da parte do salvador, do perseguidor e da vítima. Já falamos a respeito. Isso é só para que fique bem frisado para você, codependente. Você precisa sair desses 3 papéis em que você normalmente se coloca na codependência, dentro da codependência. Salvador, perseguidor e vítima. Isso só vai levar o seu familiar dependente químico a manter-se na doença. Os codependentes passam muito tempo salvando. Tomar conta não ajuda, mas causa problemas. Quando ajuda não é dentro dessa questão da codependência, né, de uma doença, só vai causar mais problemas. Sempre dão mais do que recebem, depois se sentem explorados. Óbvio. Não estão cuidando de si, estão cuidando só do outro, vão se sentir explorados mesmo, porque o outro não vai dar a você aquilo que você está dando para ele. E aí vem a frustração. Com o passar do tempo, mudam de salvador para perseguidor e depois assumem o papel de vítima. Né? Quando vem a frustração, você passa a ser a vítima. Muitos salvadores apresentam baixa autoestima e salvar proporciona uma sensação de bem-estar e de poder. É aí que vocês são pegos na codependência. Tomar conta gera raiva. Podem se tornar pessoas insatisfeitas, frustradas e confusas. Já falamos a respeito também. As pessoas ajudadas se tornam vítimas desamparadas e raivosas, e os tomadores de conta se tornam vítimas. Cuidado. Muitos tomadores de conta têm uma visão confusa sobre doar, amar e ajudar. Doar é uma qualidade desejável. O que não é doar até se deixar doer. Quando o doar-se passa a doer, já deixou de ser saudável. Então, cuidado. Presta atenção. Se você estivesse doando demais e isso já estiver doendo em você, é hora de parar. Deus quer que pessoas sejam ajudadas. E o tempo, dons e dinheiro compartilhados. Atos de bondade só são bons quando a relação consigo mesmo estiver boa. Se a relação com você mesmo estiver boa, aí sim você pode se doar. A doação ela é muito bem-vinda. O ato de doar-se ele é saudável. Mas desde que ele não chegue a ponto de doer em você. Pode passar.
Não é bom cuidar de pessoas que se aproveitam de nós para fugir das próprias responsabilidades. Isso magoa. Codependente, você deve estar se identificando aí. Cuidar demais dos outros, né? E principalmente daqueles que se aproveitam disso, magoa. Se você estiver se sentindo magoada, olha aí, presta atenção. Codependente, tenha sabedoria para observar como está o seu caminhar e suas atitudes. E se suas atitudes ainda são de facilitação. Em que fase está a sua codependência? Aqui, ó. Está facilitando? Está ajudando o outro a caminhar quando ele poderia estar caminhando sozinho? Aí não adianta se sentir sobrecarregado, porque é você mesmo que está facilitando as coisas. Não deixe a raiva fortalecer-se, trazendo um desastre irreversível à vida emocional. A sua vida pessoal e emocional e psicológica. Administre sua depressão. Procure um terapeuta, um bom amigo, um pastor. Veja se você está tomando conta, perseguindo ou está como vítima. Com o passar do tempo, poderá administrar tudo isso melhor. Começará a viver uma vida mais saudável e a paz passará a estar presente em você, codependente. E isso vai se estender para o seu familiar dependente químico. Tenha certeza disso. Deus, quando projetou você, fez uma obra única. Deus o ama. Ame a si próprio. E quando estiver amando a si mesmo, poderá amar outras pessoas de maneira mais saudável. Pensa nisso. Deus te ama. Se ame também. E a partir daí, você vai poder amar outras pessoas de uma forma mais saudável. Se ame mais. Aprenda a se amar, a se valorizar, a aumentar sua autoestima. Presta atenção. Vou deixar esse recado para você. Se você for livre por dentro, nada, absolutamente nada, vai te aprisionar por fora. Codependente, busca ajuda. Obrigado e até o próximo encontro.